Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O motoqueiro. A moça que nos conta esse relato diz que ela não fica muito à vontade em contar esse relato, mas os familiares, sei lá, as amigas pediram para ela contar e ela está contando. Era um final de semana e ela estava sem nada para fazer em casa, aquele tédio. O pai dela estava numa casa alugada lá que ele estava fazendo consertando coisas que os ex-inquilinos tinham quebrado lá. Então o pai dela não estava em casa, estava trabalhando. A mãe dela tinha acabado de sair para ir buscar o irmão dela na casa de um amigo. Então ela estava sozinha em casa e estava na sala lá assistindo TV. E a cortina estava fechada da sala, numa janela de vidro, mas dava para ver as luzes e alguns movimentos lá fora da casa dela, mesmo com a cortina fechada. Então ela ouviu o som de uma moto passando na frente da casa dela e viu os faróis passando. Beleza. 5 minutos depois, outra moto passou, ou a mesma. Mas até aí tudo bem, porque tem os guardas, ela mora num condomínio. Então tem os guardas do condomínio que sempre estão passando, eles passam de moto, de carro, de bicicleta, a pé. E era final de semana também, então de final de semana ela falou que tem vários moradores que vêm pra lá, porque nesse condomínio dela eles têm casa de veraneio, sabe? Vêm nos finais de semana. Podia ser isso também, então normal. Então novamente essa moto passa, só que não, ela não passa, a moto parou na frente da casa dela. E ela sabe que ela parou porque ela ouviu o motor e viu os faróis. Então ela pensou, será que o guarda veio me avisar alguma coisa? E foi pra janela, abriu a cortina, olhou, só que de imediato ela não viu nada, só viu o jardim da casa dela e tudo escuro. Então ela pensou que talvez estivesse parado na casa ao lado e ela achou que foi ali na casa dela, ou foi algum engano, se enganou de casa. Então ela começou a fechar a cortina da janela quando o poste que fica em frente à casa dela, o poste de luz piscou a luz e ela ouviu uma buzina, a buzina da moto. Daí ela pensou, deve ser algum entregador de pizza que tá perdido aí com o endereço, e olhou de novo na janela e viu o motoqueiro ali. Ela falou que tava escuro, era de noite, e a luz do poste não iluminava direito, então ela não conseguia ver direito quem tava ali, ela só via que era um motoqueiro que aparentemente olhava pra ela. Então ela forçou a vista assim para ver quem era, se era o guarda, se era o entregador de pizza, se era um morador. E ela não conseguia ver. O poste de luz também não ajudava, que vinha de fora do condomínio, porque ela mora perto do muro do condomínio e a iluminação externa também não dava para ver direito. Então ela abriu o vidro da janela, abriu a janela da sala dela, colocou a cabeça para fora e estava pronta para perguntar o que ele queria, se ela podia ajudar. Quando ele ligou a moto e saiu. Daí ela pensou, bom, deve ter confundido de casa, né? A hora que me viu ali, falou, opa, não é essa. E saiu. Então ela voltou a fechar a janela, fechou a cortina, sentou no sofá e voltou a ver TV. Mas pensando no motoqueiro. E ela pensou, bom, espero que ele se encontre, porque é horrível ficar perdido. E ainda mais essa hora da noite. Ela disse que já sabia como é estar perdido, que ela já tinha se perdido algumas vezes e a sensação é horrível, ainda mais quando você para na casa de um desconhecido achando que está no lugar certo e a hora que vê, não é o lugar certo. É horrível ficar perdida. Então ela se comoveu com o motoqueiro e pensou, tomara que ele encontre o lugar dele, o lugar correto, que ele se encontre. Então, de repente, a janela da sala dela tremeu, como se alguém estivesse forçando para entrar. Ela tomou um susto, mas na hora ela pensou, bom, deve ser o vento. Eu moro numa região que venta bastante, deve ter sido o vento, embora não estivesse ventando. Mas quem sabe foi uma rajada de vento. Então ela ouviu a buzina da moto novamente. E ela deu um pulo do sofá. Aí ela já estava assustada. Aí ela foi lá, escancarou a janela com tudo e viu parado ali na frente o mesmo motoqueiro. E ela já estava pronta para perguntar o que ele precisava, se ele estava perdido, e aí? E ela estava pronta para perguntar quando ela teve a impressão de ver o motoqueiro sorrindo. Então ela disse que se sentiu calma, de repente, se sentiu calma. E aí o motoqueiro levantou a mão, acenou para ela.
Ela acenou de volta, também com um sorriso, e ela tava crédula que era o guardinha. Só podia ser. Então o motoqueiro acelerou a moto e foi embora. Pouquinho depois ela ouviu o carro da mãe dela estacionando na garagem, botou a cabeça pra fora da janela de novo e viu que era a mãe dela, o irmão chegando. Aí eles já foram descendo do carro e ela já foi chamar a mãe dela. Antes da mãe dela entrar em casa, ela já foi chamando. E a mãe dela foi chegando, ela disse que a mãe tava meio pálida, com uma cara de choro. E ela ficou super preocupada com o que tinha acontecido. E a mãe dela veio dizendo: ai filha, acabamos de ver um acidente horrível. E apontou pro muro do condomínio. Aqui na frente de casa, um motoqueiro perdeu o controle na curva e bateu feio no poste e na parede, quase foi decapitado. A moça ficou pálida. Que morte horrível. E a mãe dela falou: foi agorinha há pouco, você não ouviu a ambulância? E ela disse que não, o que é incrível, mas ela disse que não ouviu mesmo. Ela não sabe explicar isso, porque foi do lado do muro da casa dela ali, e ela não ouviu nada. Então do nada a mãe dela olhou para a janela e já fechou a cara e fez uma cara brava. E falou: caramba, já não falei para vocês não meterem o mãozão na janela de vidro, que fica tudo marcado, olha aí. E apontou para a janela da sala, que tinha 2 marcas de mão no vidro, na altura da fechadura da janela. A menina quase teve um treco, porque ela falou que ela não tinha encostado ali com a mão no vidro da janela. Ela não pôs a mão ali. Não era a marca das mãos dela. Ela não tinha colocado a mão no vidro. Aí ela pediu pra mãe dela entrar e contou tudo o que tinha acontecido com o motoqueiro e tal. A mãe dela empalideceu e achou que pode ter sido isso. O motoqueiro que ela viu na frente da casa dela era o cara morto no acidente, ali ao lado. Então elas rezaram por aquele motoqueiro e acenderam algumas velas para ele. Ela disse que as amigas dela acham, quando ela contou isso, elas acham que ele estava perdido realmente e que ela acabou ajudando com aquele pensamento, com aquele tomara que ele se encontre. Foi como uma oração. Foi um desejo de coração puro. E ele acabou com essa pequena oração ajudando ele a se encontrar de verdade. E ele, voltou para agradecer quando ele acenou, obrigada, eu me encontrei. Valeu por ter tido um pensamento positivo em relação a mim, sabe? Em nenhum momento ela ficou com medo daquela situação. Ela ficou só apreensiva. E ela diz que até hoje esse acontecimento, quando ela lembra disso, ela dá um aperto no peito dela, sabe? Quando ela pensa no motoqueiro. Ela diz que foi a manifestação mais marcante que ela já presenciou. Eu também acredito nisso, que pode ser, o motoqueiro estava lá perdido, ele morreu, pabuf, num acidente, putz, a hora que ele percebeu estava morto. Eu não sabia pra onde ir, ainda achava que estava na moto, e então ele não sabia onde parar. Talvez a egrégora dela, tô falando chique, ela criou um pensamento ali em favor dele, viu que ele estava perdido, e um bom pensamento em favor dele, para que se encontrasse, deu certo, ele se encontrou, mesmo ela sem saber que ele estava morto, né? E ele voltou para agradecer a preocupação dela. Pode ser isso. Ou não, ou era um entregador de pizza perdido e deixou ela bonita e falou: e aí, tchau. Não, fora brincadeira, acredito sim que era o espírito perdido do motoqueiro. E vocês? Acreditam no quê? Eu tenho uma dica de livro para vocês. As Guerras dos Deuses e dos Homens, livro 3 das Crônicas da Terra, do Zecharia Sitchin. Zecharia Sitchin. É o cara do Alienígenas do Passado, sabe? É o cara, junto com Eric von Däniken, do Teoria do Astronauta Antigo. Então esse é o livro 13, a continuação do... não lembro agora o nome dos outros livros. 12º Planeta... não lembro, mas é o terceiro da trilogia dele. Muito recomendado, é muito legal, vale a pena. À venda lá na loja sobrenatural.com.br. E se vocês gostaram desse relato, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, seja o nosso patrão no Patreon e se quiser enviar alguma coisa pra gente, o endereço é este aqui embaixo. Um beijo pra vocês e até o próximo relato.